Bem-vindo, Samuel. Esse é o PIBcast. É um podcast que a PIB montou comemorativo aos 30 anos, né, da nossa história no mercado mineiro. E aqui nós vamos falar sobre gestão, sobre estratégia, nós vamos falar sobre sucessão familiar, nós vamos falar sobre matérias, principalmente, que envolvam a Inconfral, que é uma grande indústria no têxtil infantil, né, no mercado nacional. E bem-vindo ao nosso PIBcast. Obrigado, Leonardo. Um prazer participar desse evento aqui. Samuel, então vamos começar pela seguinte pergunta. Quem é o Samuel Mourão, superintendente de marketing dessa grande indústria da Inconfral? Então, eu sou filho de um dos fundadores, do senhor Emanuel, né, Mourão, da dona Alana. Sou de Itaúna, né, me formei em Itaúna no ensino médio. Sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda, sou publicitário. E trabalho no meio já há muitos anos, né? Inclusive, não sei se eu estou dando spoiler, mas já fui parte da equipe aqui da PIB entre 2006 e 2009. E trabalho com marketing já há mais de 20 anos. Né? Fez parte da nossa história, né, Samuel? É por isso que nós o convidamos também. Você é um cara querido pela PIB Comunicação, fez parte da nossa história como direção de arte, é um grande criativo, né? E tem desenvolvido um grande trabalho aí com a PIB nesses anos aí, né? Não somente como profissional da PIB, mas também agora como cliente da nossa empresa, né? Sim. Pela segunda oportunidade, né, Léo? Pela segunda oportunidade. Nosso segundo contrato aí. E de muito sucesso. Eu vejo que em momentos a gente renova, né? A gente respira momentos externos, né? Acho que todo mundo fica pensando, fala, eu tenho obrigação de ficar numa empresa, eu tenho obrigação de ficar naquela empresa eternamente. Não, você respira, conhece novos ares, depois você consegue valorar realmente o trabalho desenvolvido por quem você quer continuar, né, fazendo essa... De acordo com o momento econômico, momento de mercado, de sinergia, né, de integração, quando faz sentido, quando não faz. Não existe nada de pessoal nisso, né, com relação à contratação ou não. Sim. Por pura competência de vocês que a gente está junto e por um trabalho que funciona, né, que dá resultado. Ô Samuel, interessante demais você falar de competência. Primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui. É com grande felicidade nós recebemos vocês aqui. Eu sou o Giovanni, diretor comercial da agência. Nós estamos aqui com o Leonardo, diretor de planejamento da agência. E é com grande felicidade que nós estamos aqui com você. Não poderia ser diferente. Começamos com o pé direito esses episódios que vai trazer muita experiência, muita vivência no mercado. E por falar de vivência e competência, como é fazer parte de uma empresa que você vem da segunda geração, das famílias que criaram essa empresa e está fazendo essa sucessão agora nesse momento? Como que é fazer parte desse momento da empresa? É um momento de muita responsabilidade, né, que a gente tem que honrar o legado, né, e tem que construir o futuro. Então não é fácil, traz uma carga de trabalho intensa, né, a gente precisa ter muito conhecimento, precisa ter pessoas competentes ao nosso lado. Nós temos que trabalhar nossas próprias competências, saber negociar, saber negociar demandas, né, entre as partes. Como é uma segunda geração, as visões são diferentes de negócio, de como impulsionar, de como crescer o negócio, de como sustentar esse negócio. Então a gente precisa de mais conhecimento, as práticas são outras, o mercado é outro, a tecnologia força a mudança da realidade, né? A mudança cultural, social, comportamental, tudo impulsionado por revolução tecnológica, que nem sempre as gerações anteriores conseguem acompanhar com tanta velocidade, né? E é interessante quando você fala que exige uma carga excessiva de dedicação, como que é o Samuel no dia a dia? O Samuel dedica quanto tempo na empresa, vida pessoal? Como que é a rotina do Samuel? Bom, eu não sou um workaholic, né? Eu não acredito que trabalhar, ao contrário de que muita gente fala, trabalhar 14, 15, 16 horas por dia vai dar resultado. Eu acredito em saber priorizar o que é importante, e mais do que priorizar o que é importante, saber descartar o que não é importante. Acho que isso vem na frente ainda. Legal. Saber o que não fazer, muitas vezes, vai te dar mais resultado do que pegar muitas frentes
de trabalho. E é um desafio constante, porque demandas aparecem de todos os lados. Tem demanda comercial, demandas da equipe de representação, né, de cliente, demandas internas. E saber organizar isso e escolher o que fazer e o que não fazer, talvez seja o mais estratégico. E isso sempre de acordo com a estratégia pré-definida, né? Então, uma empresa que começa a trabalhar com um planejamento estratégico antecipado, faz um planejamento anual, tem mais clareza do que fazer e do que não fazer. E é interessante seu ponto de vista, que isso traz uma evidência de resultado, né, Samuel, no dia a dia, né? Sim, sim. Essas definições, esse planejamento prévio, né, da Inconfral para o BUD do ano, vocês definem isso no conselho, vocês definem isso no coletivo? Como é que funciona o conselho da Inconfral hoje? O conselho da Inconfral hoje é formatado por 4 acionistas, tá, os 2 diretores fundadores e mais 2 participantes da família e 2 conselheiros externos. Tá? É um número par, o ideal seria um número ímpar, mas funciona bem dessa forma. Né? A construção do planejamento ela começa em um comitê gestor, então não é top-down totalmente, né? Ela começa com o pessoal da operação junto, mas o martelo é batido no conselho de administração. E aí você tem os leaderships, você tem as lideranças de área para trazer essas informações e nessa melhoria de processo da Inconfral, essa melhoria trazendo uma fluidez tanto para a produção, para o escoamento disso, para a logística. Como é que funciona isso? Como é que essas informações elas chegam no conselho? Olha, chegam através... O comitê gestor é formado pelas lideranças internas, né? Então, é um comitê mais amplo, com participação de 12, 15 pessoas, né? As gerências das áreas, e tem muita informação oriunda de sistemas computacionais, de BIs, né, de inteligência de mercado. E vocês estão aplicando então com esse BI, como é que está a inteligência artificial sendo aplicada hoje nesse BI para deter essas informações, esses dados? Como é que a Inconfral utiliza hoje essa ferramenta que está disponível e tal, que é a inteligência artificial? A inteligência artificial hoje ela é utilizada numa pós-produção de conteúdo de análise, né? A gente ainda não está no nível de automação dentro do sistema. Ainda é feito ao modo antigo, é um BI, né, no formato de cubo ou de consultas, né, de relatórios. E eu consigo utilizar a IA a partir do momento que eu já tenho esses dados, que eu extraí, para tirar algumas conclusões. A gente ainda não faz isso de forma estruturada no processo de automação de inteligência, não. E a A gente depuração busca desses dados? isso, a gente pensa, com certeza é obrigatório hoje, é mandatório pensar em implantar isso para o futuro, mas os desafios de TI hoje são muito fortes, né? A gente precisa construir mais braço, né, para poder ter a capacidade de investimento nisso. Samuel, tem uma curiosidade aqui. Eu, Léo, o Luciano, nós somos sócios. Encerrou o expediente, a gente vai para casa, cada um para sua casa. Você é diferente, você faz gestão de uma empresa familiar, não é como uma empresa que não é familiar. E quando você vai para casa, você consegue diferenciar? Como que você lida com isso no dia a dia? Cara, para mim é um mito essa divisão de que existe o profissional e a vida pessoal. Essa divisão completa não existe, né, cara? A gente é o que a gente faz o tempo todo. É. Mas é importante saber respeitar os momentos, respeitar a família, respeitar contato com filhos, com esposa, né? Todo mundo tem que ter válvula de escape, né, bicho? Sim, Precisa ter um hobby, precisa ter alguma coisa que te oxigena a cabeça para que você volte realmente com mais vigor no dia seguinte Mas para acaba que o enfrentar os assunto desafios. vem Né? na mesa, vem na pauta, né? Ali no momento. No momento agora eu tô fazendo. Eu emendei uma pós-graduação agora em marketing. Então suga, já suga uma hora diária no mínimo ali, né? 1h30. Mas tem que saber equilibrar. Faz de manhã, então. Faz de 6 às 7, né? Pra ter tempo depois pra vida pessoal. Mas tem que saber equilibrar. Não dá pra ficar o tempo todo só fritando em cima de negócios, não. Porque senão você não tem energia pra rodar o que é necessário.
Aí, Cofrão, nesses 45 anos de mercado, né, vocês passaram por N desafios, como qualquer empresário no mercado brasileiro, né? Não só do que tange a questão econômica do país, que é um país extremamente instável economicamente, né? Com grandes atribulações de governo, quanto fala da carga tributária, né? Que é enormemente empregada aí aos empresários e tal. Qual foi o maior teste, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram nesses 45 anos da proposição de um produto de mercado, na proposição de uma ação ou de uma conquista de um novo mercado? Mas são 45 anos, né, de mercado, foram vários testes. Nós tivemos um grande teste que foi da virada de 89 para 90, que foi quando a empresa precisou se industrializar. Ela era basicamente uma confecção. Então, durante 10 anos, já trabalhava no Brasil inteiro, já tinha clientes abertos em vários estados, mas por uma questão de capacidade de aquisição de produto, de insumo, né? A Inconfront se viu numa encruzilhada, foi quando foi tomada a decisão de vender ativos das duas famílias, né, para investir tudo na empresa e industrializar, de criar uma indústria, que era basicamente uma confecção e estamparia. Foi aí que a gente montou fiação, tecelagem. Nós nos tornamos uma indústria têxtil no início dos anos 90. Foi meio que foi um tudo ou nada. Outro momento complexo. São os grandes desafios dos empresários, né? É você abdicar de algo pessoal, né? E empregar aquilo dentro de um sonho e dentro da empregabilidade de novos profissionais para fazer o crescimento dessa indústria, né? Outro momento complexo, sim, exatamente. Foi o pós-subprimes, em 2008, que tem gente que fala que foi marolinha, mas não foi marolinha, não. Nós sentimos essa marolinha aqui também. Então a marolinha aqui dentro, ela reverberou de forma que nós trabalhávamos no mercado interno. Os grandes players, né, da indústria têxtil estavam todos voltados para o mercado externo, que é onde realmente o bicho pegou, entre 2008 e 2012. Os mercados de lá foram muito prejudicados, que foi uma reação em cadeia mundial que começou nos Estados Unidos, com a crise imobiliária, se espalhou muito velozmente, e a grande parte da indústria nacional de grande porte que exportava viu a receita cair, a demanda cair lá fora, e voltaram os olhos aqui para dentro. Foi quando nós estávamos surfando nessa onda, Legal. né, até em outros mercados, com cama, mesa e banho, atendendo grandes redes. Nós sentimos um pouco de sufocamento dessas grandes empresas que se voltaram para o mercado interno. Então a gente teve que se reinventar, né, decidir por trabalhar mais com um mercado com o outro. A Inconfront sempre teve a vocação de trabalhar com bebê, com enxoval infantil, né, desde o primeiro dia da empresa, nasceu para isso. E havia diversificado o mercado nos anos 2000 a 2010. Quando culminou em 2015, a partir daí, nós voltamos a trabalhar só com bebê, novamente, né? A gente deu um passo atrás, mas nunca deixando de crescer. Isso que é interessante. Legal. A gente não perdeu receita, não perdeu... Talvez tenha perdido share total, porque deixamos de atuar em certos mercados. Foi aí que veio o desenvolvimento da Baby Joy, da Bubbly? Sim, a Baby Joy veio em 2008. Foi até oportuno, né? Eu não havia pensado nisso, eu nunca havia feito esse paralelo. Mas a Baby Joy nasceu em 2008 para 2009, justamente com o intuito de trabalhar um mercado de mais valor agregado, né? Pegar outra faixa de preço, que as nossas marcas elas têm posicionamentos distintos, mesmo com mix parecidos de produto. Qual que é a diferença da Bubbly e da Baby Joy? Conta pra gente como é que vocês diferenciam isso e posicionam essas marcas no mercado. Em 2008, vocês começaram a fabricação de produtos de marca própria, né? Com a chegada da Baby Joy e da Bubbly. Me fala um pouquinho sobre essa chegada, esse desenvolvimento de marca e como elas se posicionam no mercado diferentemente para atender nichos de mercado diferentes. Então, a Baby Joy nasceu de demanda espontaneamente, tá? Nós fomos provocados a isso. Vou falar isso abertamente porque é o que aconteceu na época, faz bastante tempo. Provocado por clientes, por redes, por uma marca que apresentasse possibilidades de valor agregado. Então, trabalhar com bordados, acabamentos diferenciados, né, um nicho de mercado socioeconômico um pouquinho mais alto. Um pouco, né?
A Bubbling, ela é oriunda da marca Bambi, que é também uma das primeiras marcas da Inconfral, que nasceu lá nos anos 80, né? E ela sofreu essa transição, esse naming, Eu lembro esse que rebranding no começo, dela. quando nós começamos a trabalhar com a Confral, eu tinha a marca Bambi. Era a marca Bambi. Era a É marca verdade. Bambi, eu me lembro bem dessa marca que a gente trabalhou e também com os produtos licenciados, né? Nós temos aí diversos Turma da produtos Mônica, licenciados. Hã? Turma da Mônica. Disney, Sim, né? a Inconfral começou no mercado de licenciados em 2004, se eu não me engano, com a Sítio do Capão Amarelo, com contrato com a Rede Globo. Ó, Tá? Lá atrás. Isso é legal. bem lá atrás. Depois nós conseguimos, né, fechar um negócio que até hoje a gente está junto com a Maurício de Souza, já ia Uma marca quase que se 20 renova anos. muito, né? Uma marca que investe em cinema, que investe Sim. em franchise, que investe numa série de licenciamentos de produtos e A segmentos, né? MSP é uma empresa sensacional, ela É. consegue se manter no mercado aí relevante há décadas. Muito diferentemente de outras, né? Que são nichadas demais, né? A gente estava conversando anteriormente lá embaixo, falando sobre esses produtos licenciados. Eu me lembro que fizemos aí turma era Disney, né? Fizemos 280 rotas para a turma da Disney, né? Da turma da Mônica, Disney, enfim, era uma série de produtos licenciados. Sim, nós já tivemos Fisher Price também, por muito tempo, mais de 10 anos com a Fisher Price, da Mattel. Hoje vocês legal. continuam somente com a turma da Mônica. Hoje sim. O mercado de licenciamento, no nosso entendimento, ele sofre muita pressão da diversificação da comunicação, né? Então hoje nós não temos mais canais gigantescos com potência de canhão para atingir a população em geral. No passado, eu tinha poucas propriedades, né, sensibilizando quase todas as crianças, praticamente todas as famílias. Então tinha 2, 3 canais de TV, pouca coisa na internet, o YouTube estava engatinhando. Em 2006 o YouTube praticamente não existia, né? É. Então, Nós temos que falar que em 98 chegou a internet o no que a gente tinha Brasil, de né? presença no mercado de propriedade era ditado pelo que passava nos programas matinais, né, infantis. É. Então, E hoje está muito listado, acesso à informação, os canais diversificados, né? Com a chegada da internet, com o streaming de. até a moda passou por isso, né? É. O que as crianças consumiam era pautado pelo que passava pela manhã, na Globo, no SBT, na Disney. A moda era pautada pelo que passava em novela. Então hoje você vê até uma diversidade muito maior do que as pessoas utilizam, do que vê assim, até de como se comunicam, do tipo de música que escutam. E a Inconfral tem uma posição consolidada hoje no mercado brasileiro. Vocês já pensaram em exportar o produto de vocês? Claro, nós exportamos, sim. Hoje, o maior volume é exportado como private label. Ah, Aí legal. vai para a Europa. Então, já há uns 10 anos, nós temos um grande parceiro europeu, da Alemanha, que Do ele varejo? distribui. Irmão? Ele é um distribuidor. Então, ele trabalha, ele faz uma ponte entre os varejistas, redes de varejo da Alemanha, da República Tcheca. Legal. Não só para a Europa também, como no mercado, você está presente no mercado também latino-americano, né? Logicamente que talvez não tão forte quanto no mercado europeu hoje que vocês estão presentes, mas você também está presente na América Sim, nós Latina temos inteira, presença. né? Pontualmente nós temos presença sim, temos representantes de vendas na América Latina. Ah, que bacana, né? Essa história de 45 anos, né, de sucesso aí, da Inconfral aí. Agora, um dos grandes desafios, eu acho que de qualquer empresa, né, quando a gente fala de uma empresa familiar, né, de sócios familiares, né, de empresa que você está entrando numa sucessão, entrando numa nova história, né? Como é que você vê essa sucessão hoje na Inconfral, dos filhos hoje operando ainda com os pais, mas fazendo uma grande parte dessa operação, tomando conta dessa operação a nível mundial?
Ô, Léo, excelente pergunta, viu? Porque essa pergunta vai esclarecer, vai dar uma luz para muitos empresários hoje que estão passando pelo mesmo momento da Inconfol. Essa sucessão familiar é uma coisa, é uma matéria que todo mundo gosta muito, né? Todo mundo Sim. gostaria de saber como é que é sofrido, como é que é essa questão de ocupação, de mexer com esse sentimento, e querendo ou não, é o pai deixando com que o filho tome conta daquilo, né? Passando um legado, né? Da sua E história, ao né? mesmo tempo, Samuel, no seu caso, é muito gratificante para um pai ter um filho que está ali dentro do negócio, acompanhando o dia a dia, que nem você já está há muito tempo fazendo essa transição. Em outras famílias, tem filhos que seguiram outras profissões, não quiseram tocar o próprio negócio da família. Você falar disso, eu acho que vai ajudar muitos empresários que estão nessa fase agora. Então vamos lá. Vamos por gavetas aí, né? Falar sobre o assunto de forma geral. O primeiro passo, o mais importante, é fazer isso de forma profissional e organizada. Né? Não economizem com profissionais capacitados para guiar esse processo. Então tem que fazer um acordo societário legal. Isso tem que ficar tudo Legal, formalizado. importante você falar isso. Tem que chamar gente especializada até na parte psicológica, de mentoria, né? Tem que ter um treinamento, gerar um engajamento muito forte das famílias. Se forem duas famílias ou três, mais do que uma, é mais importante ainda, para ficar tudo muito claro, tudo no papel, porque aí não tem o sofrimento. É tudo feito de forma natural. Né? A gente começou desde o início, desde 2015 que esse processo é feito. Então existe acordo societário bem redigido, bem escrito, com todas as regras colocadas, como que ia funcionar, quais são as regras para se trabalhar na empresa, né? Se a pessoa precisa estudar, ter experiência profissional fora Preocupação do do cargo, negócio, né? antes de trabalhar, né? Isso é muito importante para ter uma gestão mais tranquila, mais profissional. Não é dar para o filho, aquele que não tem condição de ocupar aquela Não. cadeira especificamente, se não tem competência, ele não assume aquela matéria, No né? meu caso específico, da nossa família, posso falar por nós, né? Meu pai, hoje nós temos duas pessoas da família na sucessão, eu e a Raquel, minha irmã. A Raquel é superintendente comercial. Né? Ele nunca nos impôs, nem falou nunca expressou a vontade que nós participássemos disso, tivéssemos esse papel de trabalhar na empresa. Foi natural. Ele sempre, na verdade, foi natural, e ele sempre incentivou de que nós tivéssemos outras carreiras, pensássemos em outros negócios. Né? Foi o contrário. Mas acho que ele acreditava que isso aconteceria de uma forma ou de outra, né? Mas isso depende, cara. Depende da visão de cada família, cada um pensa de uma forma. E você está muito ligado com a Raquel, né? Porque, na verdade, como ela é Sim. superintendente comercial e você é o superintendente de marketing hoje da Inconfral, como é que é essa sinergia entre irmãos aí para fazer com que essa mágica dê certo? Porque eu acho que o comercial e o marketing, eles têm que ter uma sinergia muito grande para o desenvolvimento de um trabalho, né? Cara, a gente fica. O tempo todo que a gente está na empresa, a gente está quase sempre juntos. Né? Essa briga de marketing comercial, isso aí não pode existir. É uma esquizofrenia que a gente vê nas empresas aí. Isso é Tem que ser completamente. unidos, né? Não faz sentido não ser. Né? A gente vê isso acontecer. Verdade. Vê depoimentos de outros negócios, de brigas. Tem que haver um entendimento de que existem métricas, né, e processos de performance, de reconhecimento de marca. E um não substitui o outro, nenhum é mais importante que o outro, dependendo do negócio, você vai ter mais peso em um do que em outro. Mas o que é mais interessante é a maturidade. É a maturidade que a Inconfral chegou nessa valoração do marketing, né? Porque as empresas hoje, elas destinam muito pouco para o marketing, né? Elas acreditam que o marketing é um puxadinho da empresa e acabam fazendo com que não se desenvolvam, não se faça um posicionamento de brand correto, né? Principalmente na sustentação das marcas próprias, de novos mercados, né? E a Inconfral tem isso muito bem dividido, bem valorado, né? Eu enxergo isso muito como uma característica do empreendedor brasileiro,
que por conta do nosso... Nós temos grandes gaps aí, problemas de educação ao longo da vida. E existe um mal entendido do que se trata de marketing. E todo empreendedor, todo dono de negócio, todo mundo que está à frente de um negócio, ele precisa entender profundamente do que é marketing. Marketing é um negócio. Né? É uma ciência verdade. que estuda um negócio, um mercado, onde você está posicionado, como que você vai se posicionar no mercado, para quem você vai vender, o que você vai vender, quais soluções você vai trazer. Essa relação de conceitos aí. Marketing é muito mais uma ciência de base estatística, de números, de estudar como que funcionam essas relações, essas performances, do que fazer comunicação. E hoje existe esse mal entendimento de que marketing é comunicação. Né? A comunicação ela faz parte de um processo de marketing, de você comunicar e gerar valor, conseguir transferir, né, valores para um produto, um serviço, e melhorar a percepção disso no mercado, gerar demanda. A comunicação é um processo que faz parte disso aí. Eu falo que o marketing é um dos pilares de gestão da empresa, né? Não somente indissociável para o sucesso, assim como é, por exemplo, a própria contabilidade, né? Que vai tratar aquilo, uma empresa sem uma boa contabilidade, sem um bom escritório de advogados, né? E sem uma boa parceria de marketing, realmente uma boa gestão de marketing. Eu vou além. Porque... nós não temos o sucesso de nenhuma empresa. Sim, eu vou até além, porque, com todo respeito às contabilidades e assessorias jurídicas, isso é back-office, né, cara? Comercial e operações que é um negócio. O negócio está ali. Isso tudo aí, financeiro. Né? Financeiro só é core business em financeiro e banco. Né? Em qualquer tipo de negócio, é back-office. São acessórios que devem servir ao negócio, tanto a parte comercial quanto a parte de operações. Mas eu falo porque é o seguinte, eu falo que é uma demanda trabalhista quando você no tem... Brasil, eu concordo que no Brasil contabilidade porque nós já sofremos com muitas contabilidades. Acho que em poucos aqui. países do mundo as empresas precisam montar escritórios de contabilidade internos, né? Montar time de contabilidade para trabalhar. Isso eu falo do escritório de advogados também, porque com um grande número de profissionais trabalhando para vocês, né? Com um grande número de colaboradores, realmente a parte trabalhista, com essa nossa dificuldade né, de governo. Há números aí, acho que é facilmente verificado aí em qualquer busca. O número de processos trabalhistas no Brasil supera o número da soma do mundo inteiro por ano. É verdade, é um absurdo. É um absurdo. Por isso que eu estou falando assim, acho que é um dos pilares de gestão, né, para te dar um pouco de tranquilidade, né? Realmente são esses. E o marketing, inevitavelmente, é aquele que faz o seu posicionamento, que coloca você realmente na vanguarda de toda a segmentação, né? E principalmente quem detém marcas próprias, como é a Baby Joy e a Bubbly, hoje dentro da Inconfral, né? Conseguindo e conquistando o mercado brasileiro aí. E um cenário varejo é muito volátil, né? Infelizmente é um mercado volátil. Nós temos grandes parceiros aí há muitos anos, mas a gente tem atacadistas que estão há 40 anos no mercado. O varejo ele flutua muito. E se você não tem uma marca própria, reconhecida, que vai ter recall lá no consumo, porque o varejo ele muda, cara. Cara, infelizmente, tem gente que está no mercado que vai sair, que vai voltar, que sai, que volta. E você precisa ter uma marca que vai ter recall no consumidor. Né? E qual que é o diferencial? E esse diferencial, qual que é o diferencial da Inconfral perante seus concorrentes? Qual que é o principal diferencial hoje que você fala assim, a Inconfral tem cada dia conquistado mais mercado perante seus concorrentes? Qual que é o principal diferencial da Inconfral? Cara, nós temos uma equipe comercial muito forte. Né? Eu acredito muito no nosso corpo de representantes. São muito competentes. É uma equipe selecionada a dedo. Faz toda a diferença. A nossa cultura de qualidade também é forte. Né? A gente busca ter produtos de excelência. Excelência dentro do que eles se propõem a ser, dentro da faixa de preço em que eles se encontram. Né? É preço justo. A gente tem essa cultura de preço justo. E a qualidade de entrega também. Né? Nós conseguimos medir, até de forma empírica, que fazer pesquisa hoje é muito complexo, né? A nível nacional, mas em conversas com clientes em diversas regiões,
A gente percebe que a gente tem um nível de entrega muito interessante, com prazos e qualidade de entrega. É o que Você a gente falou a questão nacional, e hoje você atua em todo o território nacional? Sim, há décadas já. É o que a gente conversou naquele outro podcast, né? O Giovanni frisa muito bem como diretor comercial da agência, né? Você suprir as expectativas do cliente, né? Todos os dias você acordar para suprir as expectativas do cliente, né? E fazer com que não seja mais um só, né? Realmente você consiga trazê-lo para dentro desse ecossistema e fazer com que Claro. ele cresça junto com você, né? Pontos de venda ativos, o Giovanni falou sobre presença nacional. Pontos de vendas ativos que eu considero assim, são negócios realizados pela Inconfral diretamente, são aproximadamente 6 mil no Brasil. 6 mil pontos. Mas nós projetamos entre 20 e 30 mil através de distribuidores atacados. Ah, legal. Né? E como que você percebeu essa entrada do digital agora, com esse mercado? Você tem o varejo, que vocês já são fortes, já são reconhecidos hoje, você deve ter o quê? Você tem um estudo share de mercado aí, da Inconfral? Não temos. Entendi. Mas e Não o digital? temos. O que o digital trouxe? O que mudou a partir do digital? O digital mudou a forma como nós nos relacionamos com o consumidor final. Então, alguns gaps. Querendo ou não, apesar de toda a competência das equipes comerciais, dos representantes, dos lojistas, dos compradores, que fazem um trabalho excelente, né, para definir o mix, o que vai ter no ponto de venda, mas há um filtro. E muitas vezes esse filtro não corresponde à realidade, o que poderia se concretizar em realização de mix, de demanda. Então, no digital, nós enxergamos alguns movimentos por não haver filtro, de eu disponibilizar o meu mix, nós enxergamos demandas que não se realizam, não se concretizam no varejo de rua, do físico. Sim. Então, de repente, alguma estampa que não agradou, um design de produto que não passou no crivo do representante, não passou no crivo do lojista, não passou no crivo do comprador, ou da balconista que vai vender, da vendedora, ele tem uma performance legal no digital. É interessante. São Porque comportamentos muito as diferentes. pessoas não né? conseguem enxergar todas as possibilidades e os nichos e as demandas que acontecem. E esses testes Um você está fazendo no Marketplace também, Sim. né? Você tem crescido muito no Marketplace, a gente tem acompanhado, né, o seu crescimento no Marketplace, né? Hoje já é uma realidade de faturamento dentro da Inconfral, né? Esses testes de estampa, de lançamento de novas coleções, como que funciona esse teste no Marketplace? Bom, o Marketplace, ele tem... Nós cadastramos os anúncios, tá? Ali demora um pouquinho para pegar tração, não é imediato. Então, um produto novo lá, ele precisa ser desenvolvido, o algoritmo precisa identificar aquele produto ali como demanda. Ó, isso é interessante, gente, ó. Preste atenção. Nada é instantâneo, né? Sempre a médio e longo prazo. As pessoas acham Meses. que começa a investir num tráfego pago, coloca o produto no Marketplace, que a venda é imediata, que a venda é instantânea. Não, são né? meses até. Semanas, meses, para um produto começar a pegar. É diferente de um site próprio, de uma loja própria. A loja própria, você faz a gestão ali, você que define o quanto vai aparecer ou não, de acordo com a sua estratégia de Você detém tráfego um pago. algoritmo ali, né? No Marketplace você não detém um algoritmo, Não. né? Então, Samuel, outra situação que eu acredito ser muito interessante é a política que você estabelece entre o digital, o varejo, né? E a Inconfral tem uma política muito clara em relação a tudo Sim. isso, né? Ao contrário de algumas empresas que têm uma postura mais agressiva já no digital, a Inconfral sempre busca trabalhar uma política de preços amigável com o nosso varejista. Legal. Tá? Então a gente pesquisa constantemente o quanto determinado SKU está sendo comercializado para a gente flutuar em torno daquilo. Entendi. Né? Para não agredir o nosso próprio cliente distribuidor. e nunca canibalizar o preço, né? Porque você não pode entrar com concorrência direta com o seu varejista. Tem que ter uma respeitabilidade de mercado e um posicionamento para que essa marca continue perdurando, né, Samuel? Sim. Traz uma confiança também, né, para os seus varejistas. Né? Eu trato o Marketplace mais como um cliente a mais da empresa. Interessante. É um cliente da empresa que nos disponibiliza espaço e visibilidade, mas a gestão de estoque, de anúncios, de preço é nossa. E não tem como você hoje mais depender somente do varejista, né? Hoje as indústrias
tem marcas próprias, todos os grandes nomes, eles já estão, né, com seus canais de venda direto, né? Então, não é uma concorrência, né? É uma coisa que veio de forma natural, veio crescendo de forma natural, né? Sim, sim. Bom, Eu digo até que é irresponsável não participar disso. É uma prevaricação. você tem que estar posicionando sua marca em todos os canais de venda, né? Você tem que estar fazendo posicionamento. É o que a gente fala, que esse também é uma das estratégias de brand, né? É você ter em todos os canais essa presença aí dentro do mercado, né? E complementando, nós já identificamos que grande parte dos clientes da Inconfor, clientes, né, pessoa jurídica, a gente tem um cliente que é a mamãe e o bebê, mas é o B2B. Grande parte, muita gente já está no marketplace. Então nós É um caminho sem estamos volta. trabalhando lado a lado, né? Ao mesmo passo que nós temos uma grande presença, isso fortalece nossas marcas, que também geram demandas para todo mundo. A gente está no mercado, está aparecendo. Marketplace, eu acho que é uma situação que ainda vai se perdurar por um bom período, mas sem deixar de manter os seus canais de comunicação, seu e-commerce, né? Porque eu falo o seguinte: o Marketplace. Ele acaba mostrando o seu produto, ele detém o algoritmo, a maneira que ele quer. Então você tem uma precificação maior, porque o valor que você vai conseguir colocar esse produto dentro de uma plataforma vai ser mais caro do que ele quando compra e vende, né, diretamente. Então ele consegue colocar e expor os produtos dele, daquele produto que está sendo vendido, muito mais do que ele vai mostrar o seu produto. É Então, importante diversificar. Não ficar diversificação apenas de em um ou produtos. dois. É. Né? Porque nós já vimos casos aí de marketplaces que bloquearam contas de varejistas, né? A gente não vai citar quem, mas e a pessoa perde 40% da receita do dia para a noite. Então diversifiquem. Trabalhem em 5, Legal, 6, 10 marketplaces diferentes. Né? É, Tenha o essa seu dica é site próprio. interessante. Se você for um industrial ou um empresário que tenha marca própria, tenha o seu site funcionando também. Não deixe de. Que é a casa da marca, a casa oficial da sua marca ali. Né? Isso é importante acontecer. Ali você vai selecionar de outra forma. Rede social não é casa de marca. Né? E um dos erros dessa Você não tem transição? domínio total sobre aquilo. E um dos erros que vocês cometeram nessa transição do off, né, do varejo, ou seja, para migração também, essa divisão para o digital. Né? Então hoje vocês estão presentes tanto no varejista, né, quanto também nos canais digitais para venda direta. Qual foi o maior erro, o que você considera um erro, ou que foi uma coisa muito difícil nessa transição que aconteceu com a Inconfral? Boa pergunta Olha, é essa, uma né? boa pergunta. O erro talvez foi subestimar o potencial do negócio. E não dimensionar corretamente a capacidade de entrega, de expedição. Porque isso gera atrasos recorrentes, né? E você deixa de crescer e perde reputação. Então, se for entrar, já entra estruturado. Não é para hiperdimensionar e aumentar muito o seu custo, isso aí NCG não. Mas é necessário ter uma folguinha. Porque a taxa de crescimento, quando ele pega tração, é aquilo, ele começa devagar. Como o Leonardo disse bem, não é instantâneo. Você não vai abrir uma conta ali agora e daqui um mês vender horrores. Pode acontecer, mas aí é exceção, né, gente? É um produto hypado, né? O produto... A exceção confirma a regra. Mas você vai ter... É a boca do jacaré abrindo ali, né? Você vai começar devagar e em um determinado momento, quando que ele pega tração, ele vai de uma vez. E de uma vez, é bem agressivo mesmo as taxas. 20, 25, 30% ao mês. Então, qual que é o conselho que você dá para o empresário que está entrando agora? Porque a gente falou, aí nós estamos falando de uma série de coisas, inclusive logística de entrega. Né? Como é que entrega para determinados mercados? As pessoas acham que é fácil você escoar esses produtos do mercado nacional ou internacional, né? Através de marketplace. Agora, o que você aconselha e como essas pessoas devem começar a se posicionar no marketplace? Você teve essa história de entrar no marketplace, as suas dificuldades, e o que você aconselha a esses profissionais a fazerem? Olha, se for uma empresa de marca própria, eu não esconderia. Há estratégias diferentes. Eu não esconderia minha marca. Há empresários que... né?
É Jeitinho brasileiro? justificado? Não, não é jeitinho brasileiro, mas assim, é de forma justificada, né? Depende da realidade de cada um, da forma de entender o negócio. Mas alguns optam por criar uma segunda marca para esconder essa operação justamente para não gerar esse recall negativo junto ao varejista que já compra dele. É. Né? Eu prefiro ter minha marca aparecendo e fortalecê-la, aproveitar essa oportunidade para crescer o recall da minha marca. Então, eu tenho minha loja própria, nossa loja própria na Shopee tem o nome Confral, loja de todo tamanho, com a nossa marca estampada. Eu não escondo isso. Alguns decidem por esconder. É justo. São estratégias diferentes. Não é que uma estratégia está errada ou correta. Mas do ponto de vista de construção de negócio, de marca, você está perdendo a oportunidade. Você está pensando só em receita, na operação comercial e está esquecendo da construção do seu nome ali. Sim. Porque é inevitável, cara. O digital, já é uma realidade e ele é um caminho para o futuro. Sim, sem volta. Então não tem como querer esconder isso durante muito tempo. É um oceano de possibilidades. Então, para um negócio de longo prazo, é isso aí. E, para quem está começando, eu perseguiria com unhas e dentes a possibilidade de entrar no full nesses negócios. Porque a partir do momento que você entra no full, você reduz a sua operação local. Então, você tem uma expedição mais enxuta. Né? Porque, para quem é uma indústria que está acostumada a trabalhar no B2B, com pedidos de dezenas de milhares de reais, e vai encher uma carreta ali para mandar para um endereço, tirar uma nota fiscal com 500 SKUs, e começar a faturar um pedido de 20 reais com um SKU embalado num plásticozinho ali, etiquetado, um por um, né? É uma operação de formiguinha. Então, persiga operações de maior porte e terceirize essa operação pequena de formiguinha para o CD do Mercado Livre, da Shopee, da Magalu, das Casas Bahia, da Amazon, da Dafit. Tente entrar no full. Não é do dia para a noite, você precisa de conquistar isso lá dentro, né? Dependendo do seu volume. Mas é uma dica que eu dou valiosa. Ô, Léo, e aqui tem que se treinar a nossa felicidade, porque o Samuel está dando uma aula aqui hoje. Fantástico, Samuel, porque você trazer a realidade do dia a dia para várias empresas, vários empresários que estão enfrentando grandes desafios no mercado, estão com dúvidas, e você já ter validado tudo isso no mercado é muito importante. Os empresários, principalmente esses da sucessão familiar, que estão tomando a operação hoje, né? Estão tendo que se ver aí à frente de negócios e abrir novos mercados. O digital é um mercado extremamente novo, é um mercado que as pessoas ainda não conhecem muito bem. E aí eu falo o seguinte, como empresários hoje, eles estão abdicando dos canais off, de feiras e tal, e fazendo investimento somente no digital. Eu acho que a complementariedade é sempre mais salutar, né? Esse posicionamento em todos os canais, tanto no off quanto no on, é extremamente salutar. Como você enxerga hoje o investimento da comunicação e da propaganda nesse comportamento do digital e do off? A comunicação ela tem que ser 360. Né? Você tem que ser impactado pelas marcas em qualquer lugar. Se fosse assim, hoje nós temos negócios essencialmente digitais que anunciam em BuzzDoor, em outdoor, em revista, Mercado Livre, Shopee, está na televisão, TV aberta. Para quê? Fica só no digital então. Já está lá dentro. Né? É um erro crasso que os empresários que estão começando cometem de acreditar que o digital só vai funcionar. Eu vi uma pesquisa essa semana. Isso é importante, Samuel. De que mais de 70% dos jovens hoje ainda ouvem rádio. Sim. Né? É muita gente. Isso nos Estados Unidos. No Brasil também há números semelhantes. Em São Paulo. Em rádio, por exemplo, nós estamos vendo aí na cidade de Pará de Minas, nós temos uma unidade na cidade de Pará de Minas, e conversando com o Giovanni, nós temos duas rádios locais que representam 68% do share de rádio, ou seja, a rádio comercial, as rádios de grande porte, hoje não tem nem
sabe, não tem representatividade na cidade de Pará de Minas, né? Então são duas rádios locais que detêm 68% do share, né? Acho que é um dos veículos de maior, eu falo que são os mais democráticos, né? Você ouve no rádio, você ouve na sua casa, você ouve em todos os lugares, né? É um dos meios mais democráticos aí, é a questão do E a rádio. comunicação 360, foi importante você pontuar isso, porque você vai furando bolhas também, né, Samuel? É. Você consegue chegar a públicos específicos, consegue posicionar e trabalhar o brand da marca de uma forma estratégica também, né? Exatamente. Até um case recente lá da empresa, lá, nós temos uma conta do RH com a Enconfral Carreiras, e nessas conversas, né, de briefing sobre a gente precisa fazer uma campanha para buscar talentos aqui da região, da cidade, e foi o que eu levantei lá com a equipe do RH. Fazer só Instagram aqui não vai funcionar. Sim. Nunca, você não vai conseguir. A gente conseguiu uma verba lá dentro da empresa, tiramos, né, alocamos lá do nosso orçamento para fazer TV indoor na cidade toda e buscar uma comunicação um pouco mais tradicional que vai atingir mais pessoas, né? E gera recall, né, cara? Você tá dirigindo, vê um outdoor, entra no supermercado, vê uma placa, um cartaz, escuta aquilo ali. Isso faz parte dos pilares de comunicação, nós três que somos publicitários, né? Sim. Então você tem que ter alcance, frequência. Isso aí, nada disso aí acabou. Isso Não, continua não. valendo, mas como eu comecei aqui no podcast, lá no início, né, do episódio, falando sobre esse mal entendimento do que é marketing, do que hoje existe mal entendimento até sobre os processos de comunicação. Sim. O lojista, ele acredita que de repente criar um grupo de WhatsApp e trabalhar Instagram vai resolver a vida dele. Não vai. Samuel, e como foi o processo de você começar a trabalhar com a P&B? O que você não tinha e você encontrou nesse processo? Ó, eu encontrei o Leonardo. Cara, isso aí tem 20 anos, né? Eu comecei aqui em 2006. Cara, a gente estava fazendo... Eu conheci a P&B através do Sopinho, o grande Wilson Sopinha, do Pana. De Pana. De Panas, né? A gente- De Pana Blues. Aproveitar e mandar um abraço pro Sopinha Grande aqui. abraço, Brother. né? Pode fazer um merchan? Pode fazer o merchan. Sensacional lá, né? Você já E tocou tem um de evento- Panas? Já Tá tocou vindo de aí no Panas? O evento Blues, de Panas Blues, já toquei muito lá. Você já tocou de Já. Panas Blues? Já. Na primeira edição, E eu tava lá, no Samuel. bar do Lulu. Pra quem não sabe, o Samuel é um exímio guitarrista, né? Um exímio guitarrista de rock and roll. A gente faz o que pode, né? Mas, Mas aí, voltando à questão do Giovanni, eu estava no processo de TCC, né? Estudava com Sopinha. Acho que eu conheci talvez no 6º período. Eu tranquei por questões particulares, eu tranquei a faculdade por 6 meses, depois retornei. Ele estava uma turma à frente, né? Aí encaixou ali. E pelo que ele me conta da época, né? Eu estava trabalhando, eu era responsável pela direção de arte do projeto, era uma agência experimental. Então nós pegamos uma marca para trabalhar, aí tinha a parte de comunicação, de branding, de embalagens, toda aquela frufru, né? Guia de marca, style guide. E parece que o Léo viu isso durante o trabalho, que ele estava com o material aberto no computador. Perguntou, né? Quem que está fazendo isso aí? O Samuca lá, amigo meu. E a gente começou a conversar. Você deve ter mostrado pro Luciano. sim, sim. Criação da agência. Descobrimos o talento Samuel Mourão. E vim parar aqui, novinho. É, Tinha nem cabelo branco ainda. Tinha nem barba, né? não tinha recém-casado, né? Eu lembro que era recém-casado, casadinho de Essa foi a novo. história de você entrar na P&B. E a história da P&B, levar a P&B para Enconfral. Pois é, depois eu saí. Aí eu fiquei uns 4 anos, né? Acho que foi em 2012 que vocês voltaram, se eu não me engano. Foi nessa reestruturação de negócio. Reestruturação de marca, de posicionamento de mercado, né? De como construir um catálogo, refazer um mix de produtos. Aí eu busquei ajuda, voltei para casa, o bom filho a casa torna. Só que dessa vez do outro lado do balcão. Verdade. Pra gente participar, a gente fez esse projeto. O Léo relembrou aqui no início, foram vários votos, né? Muitos. Ficamos aí até 2016, eu acho, né, Léo? Foi por aí. É, Veio 2016, 2017.
aquela recessãozinha, né? Sim. De leve. Foi respirar novos ares, né? É, Mas como você disse, o Bonfilho a casa torna novamente. E estamos volta aí, aí, Confral, aí para PIB. E aí, Confral, eu tenho uma pergunta, já casando com esse momento de idas e vindas da comunicação e tal. Existiu algum momento nesse crescimento da Inconfral onde a comunicação foi esquecida, houve um investimento diminuído? Houve. Como é que foi isso? Como é que foi essa reestruturação, principalmente no que tange aos investimentos comunicacionais? Olha, após a crise de 2016, né, recessão, né, Brava. recessão técnica aí que nós tivemos, todo mundo enxugou. A empresa se enxugou em todos os setores, né, e não ficou o marketing de fora. E já estava acontecendo uma transformação digital mais tímida na época, mas já estava acontecendo ali. Né, então, a gente pisou no freio, não parou tudo, mas desacelerou, porque de 2010 a 14 a gente veio uma toada muito forte de crescimento, de investimento em feiras, material de PDV, de projeção de marca. Aí na pandemia, pode falar pandemia? Pode. Faz pi, né? Não pode falar vacina, né? Picadinha. Podcast. Na pandemia, né, no período pandêmico, aí teve deu mais uma enxugada ali, mas muito guiado mais pelo medo do que por números reais. Todo mundo fez isso, né? Até a Sim. bolsa caiu sem motivo. Sim. Despencou, taxa de juros foi para 2%. Tava um mercado incerto, né? Acho que de 100 anos você tem essa pandemia, né? Exato, Mundial, certeza, né? E a empresa deu uma desestruturada com relação a pessoas. E no segundo semestre o negócio explodiu de novo. Para todo mundo. Foi uma loucura, né? Aí todo mundo correndo atrás para faturar, para vender. Acho que o pessoal ficou dentro de casa, né, Samuel? O pessoal ficou dentro de casa fazendo menino, né? É um efeito rebote. Eu acho que o seu segmento sentiu mesmo, porque o pessoal se travou dentro de casa e começou a fazer menino, né? Mas em vários segmentos, né? Final de 2020 foi forte para muita gente. Foi para muita gente. Foi a retomada, né? Começou a ter uma retomada aí, o mercado estava todo travado. E a partir daí a gente vem, de forma responsável, né, reestruturando todos os setores para atender o mercado da melhor forma possível. E você fala, por exemplo, tá, houve uma parada e tal, mas qual que é esse sentimento do investimento? Porque o investimento de comunicação, ele tem que ser responsável e continuado, né? Então, por exemplo, essa ruptura, quando você deixa de investir em algo... Não, fica um né? buraco, né? A gente perde share, perde recall. Isso não é saudável para a marca, para a construção do negócio. E tem ocupação de outros, obviamente de outros players, né, que são concorrentes seus, que vão ocupar aquele momento em que você deixou de fazer, aquele mercado que você deixou de ocupar. E como a cultura geral é de fazer esse movimento, se você não fizer, né, e tiver, você tem que ter caixa para isso, né, para manter, é necessário, tem que ser responsável. Mas se você se programar para isso, se planejar, você vai no contrafluxo. Sim. Porque aqui principalmente no Brasil, o fluxo é redução. É o primeiro lugar onde vai tesoura. E você acha isso errado ou acha certo? Eu acho errado. Errado. Samuel, você falou de cultura aí. Se eu achasse certo, eu estaria me contradizendo com Samuel, o que eu disse lá atrás, né? De cultura, nesses 45 anos da Inconfral, qual que é o pilar da cultura de vocês que manteve toda essa fortaleza da empresa aí de estar crescendo o tempo todo com evidências de crescimento, mantendo esse share, atuando em todo o mercado nacional? Qual que se atribui a um pilar ou mais de um pilar? Justiça e confiança. Justiça e confiança. Pilares assim de valores. Eu acho que um também, com essa ondulação do mercado, de uma resiliência, né, Samuel? Resiliência em continuar e acreditar, né? Sim. Renovando o ciclo. Resiliência é uma característica, né? Forte, né? Fortíssimo. Principalmente no mercado. E vocês trabalham muito a cultura lá dentro da Inconfral? Trabalhamos, sim. Fortalece a cultura até a operação, de fato, já está na mão da segunda geração, mas os diretores ainda estão presentes, né? Se fazem presentes lá dentro.
E eles ajudam a segurar a bronca, né? Porque tem um pessoal antigo lá ainda, né? Ô Samuel, e é interessante quando você fala isso, que você tem um conselho, e como é levar uma inovação para esse conselho de vocês? Eu até queria ter feito essa pergunta um pouco Um atrás. Deus nos acuda, né? É, Tem que estruturar bem, né? A gente precisa... tem que ter um Tem jeitinho. que saber falar do que se propõe. Essa diferença de gerações também, né? Uma É. diferença de gerações, de momentos, né? De carga também cultural. Mas se fizer sentido, for bem estruturado, tiver encaixado no orçamento, né? É fácil. O pessoal tem abertura para novidade. Estão suscetíveis às mudanças aí. São. Tanto que a gente tem inovação todo o tempo lá. E o importante disso, a confiança que gera nessa nova geração, é o próprio crescimento, né, Samuel? A geração anterior criou, consolidou, e vocês estão aumentando tudo aquilo que foi construído, né? Hoje a empresa, apesar do... Eu adoro o Brasil, né? País do meu coração, mas apesar do O Brasil... Brasil é um país de muitas oportunidades, né, Samuel? Exatamente. Mas apesar do que a gente vive hoje, é uma empresa que é saudável, economicamente, financeiramente. O negócio é saudável, dá resultado, né? Funciona. Então, quando a gente pega os números, a gente acompanha isso direto, é o resultado de um trabalho que é realizado. A parte econômica e financeira da empresa, ela é um empilhamento de atitudes, de processos que funcionam, que vão culminar naquilo, né? Aquilo ali não é... A gente fala que não é nem indicador. É o resultado da empresa. Então, Samuel, aqui nós estamos chegando ao fim do nosso PIBcast e nós queríamos terminar. Eu queria terminar com uma pergunta. Eu tenho certeza que o Giovanni também deve finalizar com você, mas eu tenho uma pergunta. O que não está nos livros, que você não aprendeu nos livros, que você aprendeu na prática e que você pode falar para os novos empresários que estão chegando nesse mercado? Como que é? O que você aprendeu realmente na lida, no desenvolvimento do trabalho, nas dificuldades, né, nesses travamentos de mercado, nessas conquistas de novos mercados, na exportação, enfim, em toda a história da Inconfral, né? O que não estava nos livros que você teve que aprender na prática? pergunta difícil, hein? Boa pergunta, né? Porque tem muita coisa em livro já, né? Aí. Porra! Cara, eu acho que saber ouvir a experiência Legal. Sensacional, dos mais velhos é uma boa lição. sensacional. Porque tem... E ao contrário do que o Léo falou, o que você deixaria de conselho que não deve ser feito? Jamais. Porque ouvir é muito importante, né, Samuel? Porque a experiência, ela traz uma vivência, todo um know-how, né? Então você falou isso que é muito importante. O que você deixaria aqui que as pessoas jamais deveriam fazer? Os empresários, no caso, hein? Fazer algo que eu já vi acontecer, que é executar um plano no sentido oposto ao que é indicado por uma pesquisa. Sim. Por crença pessoal. Se você Legal, tem os né? dados, né? Se você tem os dados, siga, né? Faça o exercício de casa, né? Ouvir o próprio ego é muito perigoso. Muito bacana. E qual que é a mensagem final, Samuel? O que você deixa para os empresários, para os investimentos comunicacionais? Como é que se deve os empresários, os diretores de marketing, os superintendentes, as pessoas que estão na área da comunicação aí, que estão fazendo a gestão dessas empresas? Qual que é o recado principal, qual que é o recado final que a Inconfral deixa como experiência de vida, como experiência profissional do Samuel Mourão? O meu recado é que produzir talvez seja uma das maiores qualidades que uma pessoa pode ter na vida, ser produtivo. Né? E ter uma empresa, participar do PIB do país, é uma grande honra, né? Poder participar desse processo. Show. O Brasil é um país muito grande, enorme, a gente está aqui dentro. O brasileiro não sabe valorizar exatamente o que é o país. O potencial de crescimento aqui é grande, tem um headroom muito grande aí para cima. A gente é travado por questões assim, de burocracia, de política pública, de complexidade tributária. Eu não estou nem reclamando da carga tributária, não, mas da complexidade tributária. A carga também, porque a
a gente tributa a produção, a comercialização Tudo. e depois o resultado ainda, né? Então, se somar tudo, vai lá pra Fora, cima. os indiretos, né? Mas apesar disso tudo, vale muito a pena estar no processo. Vale muito a pena, acredite nisso, faça de forma responsável e vamos embora. Ô Samuel, te agradecer aqui É recompensador. pela sua participação. Mas E- antes de você agradecer o Samuel, eu queria fazer mais uma pergunta para ele. Ué, vamos lá. Vou fazer mais uma pergunta para ele. Eu queria saber o seguinte, Samuel, já que você falou, já deu um recado para os empresários, para os novos empresários aí, para os empresários que estão te assistindo, eu queria também agora uma mensagem pelos 30 anos da P&B Comunicação, da Boa, qual você Léo. fez parte, da qual você é cliente da agência. Qual que é a mensagem que você tem para essa turma toda aqui que trabalha na P&B, que trabalha para você, que trabalha para sua empresa? Cara, a mensagem de agradecimento. Aqui é uma mistura de carinho, né, de pessoal e profissional. Agradecimento por todos esses anos que vocês me acolheram lá atrás. Hoje nós somos parceiros. E gostaria de falar para todo mundo que está ouvindo aqui sobre a seriedade dessa turma aqui, dessa empresa. Uma empresa do segmento, é uma empresa grande, bem estruturada, com profissionais que estão há décadas no mercado, que sabem o que fazem, né? São pessoas que têm um coração enorme, que trabalham com muita seriedade e são orientados a resultado, né? A mensagem é de agradecimento, realmente, né, Léo? Por tudo aí. Nós te agradecemos, Samuel, muito obrigado por você participar do PayBcast, né? Muito obrigado por você estar aqui conosco, ensinando um pouquinho mais sobre a indústria brasileira na área de enxovais infantis, né? É um mercado fascinante, um mercado que eu acho que só tem a crescer, ninguém para de fazer menino, né, Samuel? Pelo menos o Ô, time Léo, mesmo. e agora, ô Samuel, deixa o pessoal que está assistindo o podcast aí, onde que encontra em Confral, qual que é o endereço, o site. Bom, em Confral, ela está em Itaúna, Minas Gerais, no interior de Minas, né? Nós temos aí representantes em todos os estados, né? Nós temos 100% de cobertura nacional. O site é www.inconfral, com M de mamãe antes do F, Legal. .com.br. Estamos em todas as redes sociais. E é só só chamar, procurar. é só procurar, entrar em contato que nós traremos o melhor atendimento. E dos melhores marketplaces também, né? Você encontra a marca em Confral, né? Para vendas já sim. É isso aí, Léo. Primeiro PIBcast, um sucesso com o Samuel. Semana que vem tem mais com o Luiz da L5, uma indústria também reconhecida aí no mercado nacional. Agradecemos a audiência de todos. Samuel, mais uma vez, muito obrigado pela presença e por compartilhar conosco aqui essa aula que você nos deu hoje. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Obrigado a todos aí. Valeu. Muito obrigado aí por você participar conosco nesse PayBcast. Valeu. Valeu. Chegamos ao final de mais um PIBcast. Agradecemos a presença de todos vocês que nos acompanharam e convidamos vocês para seguir o nosso Instagram, seguir nossas redes sociais e acompanhe no YouTube que virão novos episódios. São encontros com profissionais e executivos das principais empresas mineiras e brasileiras, né? Vem com a gente, vem participar desse bate-papo no PayBcast. Esperamos vocês, hein?